Bons indicativos. É o que traz o recém-publicado Atlas 2013 do Desenvolvimento Humano do Brasil, feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro. Elaborado com base nos censos do IBGE de 1991, 2000 e 2010, o novo Atlas apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O IDHM leva em consideração 3 indicadores: longevidade, educação e renda. Varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O Atlas 2013 revela que entre 1991 e 2010, o IDHM cresceu 47,5%, elevando a classificação geral no Brasil de muito baixo, com IDHM de 0,493 em 91, para alto desenvolvimento humano com 0,727 em 2010. Analisar esses dados é avaliar os avanços sociais e econômicos nas unidades político-administrativas mais próximas dos cidadãos, os municípios. É detectar os desafios locais para criar soluções. É refletir sobre os rumos do desenvolvimento humano para a construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje analisa os dados do Atlas 2013 do Desenvolvimento Humano no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Ladislau Dobor, economista, professor da PUC de São Paulo, Pedro Paulo Martoni Branco, economista, conselheiro do Instituto Lula e fundador do SEAD, e Paulo Silvino Ribeiro, professor e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. O Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios brasileiros cresceu cerca de 50% nos últimos 20 anos, como a gente viu no VTzinho de abertura. Entre os 3 indicadores, há outros indicadores, mas os 3 principais indicadores que compõem esse resultado, a longevidade obteve maior índice, seguido por renda e educação. Apesar da educação ter um índice mais baixo, o indicador foi o que mais cresceu no período, registrando uma alta de 128%. Tudo isso em média, né? Qual a leitura que vocês fazem desses dados? Esses avanços são reflexos de quê? Bem-vindos novamente. Vou começar, o Pedro Paulo ficou sozinho aqui à minha esquerda, então vou começar por ele. Pedro, bem-vindo de novo. Obrigado, um prazer. Como você lê os recentes dados? É um prazer lançados? e é agradável constatar indicadores que são alvissareiros. Ainda há um longo caminho para que a gente atinja patamares que são desejados por toda a sociedade brasileira. A construção da nossa democracia sólida implica em termos uma sociedade mais saudável em todos os aspectos, que conquiste a sua autonomia e a sua sustentabilidade. E esses indicadores vão nessa direção. Seria impossível imaginar que avanços dessa magnitude foram muito importantes, os resultados alcançados, que tudo isso se desse sem políticas públicas, sem uma presença proativa do Estado, engendrando e promovendo políticas públicas. Se nós olharmos o indicador de educação, por exemplo, é evidente aí a presença, em primeiro lugar, da universalização da cobertura do ensino fundamental. Este é um processo que teve avanço importante ao longo dos anos 90 e se consolidou no período subsequente. Nós estamos falando de 20 anos de observação desses indicadores. Eu vou fazer uma síntese muito rápida. Se você olha a questão da longevidade, você tem que observar muito especialmente a redução dos índices e dos indicadores de mortalidade. E quando infantil, você fala em mortalidade, né? Especialmente a mortalidade infantil. E a mortalidade infantil exibe recuo muito importante, especialmente por conta, desde logo, da cobertura que avançou bastante, estamos longe do que é desejável, mas avançamos bastante no saneamento básico.
E as causas mortes por veiculação hídrica, especialmente no período inicial da vida, são principal explicação de índices muito elevados de mortalidade infantil, ao lado da subnutrição e da ausência de uma cobertura mais adequada da saúde pública. Mas sim, assistência à gravidez, ao parto. Pois é, e aí esse já é um segundo aspecto, quer dizer, para que a gente possa fazer com que a mortalidade infantil caia abaixo dos 15 por mil nascidos vivos, e a gente vá na direção dos países mais avançados, aí não basta 100% de saneamento básico, não basta combater a subnutrição, nós temos que incidir mesmo sobre as condições da maternidade. Aí os pré-natais, o combate às causas da mortalidade pré-natal, né? Que são mortalidades que ocorrem na faixa dos primeiros 30 dias de vida. Para isso você precisa de uma cobertura e de uma presença, por exemplo, de médicos em toda parte. A discussão que nós estamos vivendo hoje, com respeito à colocação de mais médicos, é decisiva. Não importa que nós estejamos com níveis adequados na proporção de médicos por 1.000 habitantes, quando você faz um cômputo nacional. A realidade é outra. Mais de 700 municípios brasileiros não têm sequer um médico, né? Mais do que 1.500 tem uma proporção inferior a 1 para 1.000. Nas periferias das nossas grandes cidades, aqui na Grande São Paulo, em Cidade Tiradentes, faltam médicos na proporção adequada. Tudo isso é evidente que faz com que a mortalidade infantil nessas regiões, na cidade mais desenvolvida do país, seja mais elevada do que poderia ser alcançada, e aí não basta só o saneamento básico. Né? Pedro, deixa eu colocar o Ladislau e o Paulo na conversa para que todos falem nesse bloco. Ladislau, como você lê esses dados? E você vai na direção da análise do Pedro? Absolutamente. Ele tem o pulso nesse trabalho. Ele trabalha há muitos anos, né, com sistemas estatísticos. Né? Eu trabalho com sistemas de planejamento. Né? Para mim, o impacto geral, quando saíram os dados, quando me mandaram, eu participei das primeiras reuniões técnicas da elaboração desse Atlas, né, com o pessoal técnico, ajudando a definir alguns parâmetros, porque não se trata apenas dos 3 grandes grupos de indicadores, né, educação, longevidade e renda, né. Eles vão disponibilizar cerca de 180 indicadores de maneira mais ampla e vão disponibilizar sistemas mais detalhados para 16 regiões metropolitanas, onde as contradições, as abstenções são às vezes as mais fortes, né. E é um detalhamento de nível local, né? Porque a gente fala o Brasil isso, o Brasil aquilo, e é fácil dizer generalidades, né? Agora, quando você detalha isso para 5.565 municípios, você passa a ter informações, indicadores muito mais próximos de onde as pessoas podem se organizar para promover políticas públicas, digamos, mais finas, mais detalhadas, mais adequadas aos sistemas locais. Né? E as necessidades locais. E as necessidades locais que são variam, diferenciadas, né? Exatamente. Com certos limites, né? Porque, por exemplo, quando você traz dados sobre algumas grandes cidades, você está trabalhando com médias, então você diz a educação está assim e de repente ela está, porque alguns estão um pouco mais altos e outros mais baixos, né? Mas a forma como foi apresentado, eles mostram também que nós continuamos tendo a desigualdade como principal problema do país, né? Se você pega o conjunto do sistema, né, tem tanta pobreza acumulada embaixo, né, que apenas 11% dos municípios estão acima da média, né? Então isso mostra, né, como Pedro Paulo disse, que ao mesmo tempo que a gente avançou e avançou imensamente. Isso, os fatos estão aí. O tamanho do caminho que a gente tem que avançar ainda é enorme. Muito, né? Grande. Paulo. Olha só, acho que é um pouco disso tudo que já foi colocado aqui, né? Principalmente no sentido de pensar como é importante perceber o avanço social. Eu acho que essa é a maior, digamos assim, é a maior notícia que esses índices trazem, né? Então, ou seja, é a prova de que se o Brasil, ao longo da segunda metade do século XX, se o Estado brasileiro sempre teve uma preocupação
fundamentalmente com a economia, a partir do final da década de 90, quando se vê que o modelo neoliberal não é o melhor dos mundos, já se começa a repensar, ou seja, uma outra relação entre o Estado e a sociedade. Eu acho que esses índices, eles mostram isso, como que uma mudança de perspectiva, de política pública para atender a questão social foi fundamental. É claro que é preciso entender que tem muito para se avançar, não é? Quando a gente olha de todos esses índices, a gente vê que a educação é talvez um dos mais importantes e o que menos avançou. Mas quando a gente olha o mapa, a gente olha lá esse atlas e vê como os pontinhos vermelhos, que, né, dentro daquela legenda, o vermelho seria de fato cidades ou regiões com índices muito baixos, e hoje o mapa começa a ficar verde, o verde como um indicativo de que teve uma certa melhora. Isso é muito positivo. Mas a educação, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes, ainda precisa melhorar e avançar bastante. Deixa eu comentar, porque não é o que menos avançou. A educação que não saiu é o que menos demais, avançou. saiu demais embaixo. E, na realidade, o que mais avançou, né? Porque ele avançou 128%. Só que né? o caminho a percorrer é muito maior. O caminho é maior. Exatamente. Né? Então, nós estávamos no buraco, digamos, alguns são mais profundos que outros, né? Mas então a educação tem mais dificuldade para alcançar. Da UTI, vai. Exatamente. Mas é isso mesmo. Se eu tenho um buraco de 10 quilômetros e percorro 5, eu estou a 5 quilômetros ainda abaixo da terra. Se eu estou num buraco de 1 quilômetro e percorro 500 metros, eu estou só a 500 metros da superfície. Né? Cabe mais uma observação sobre tudo isso no caso da educação. O desafio que foi vencido nestes 20 anos passou por duas etapas: a universalização e a consolidação da cobertura universal, para o que contribuíram muito fortemente os programas de auxílio à renda, tipo Bolsa Família, com a vinculação do benefício à permanência do sistema das crianças na escola. Igualmente no caso da saúde, com também os atestados de vacinação, etc. É evidente que aí estes programas consolidam esta universalização, especialmente no paralelismo entre as faixas etárias que tem que está na etapa de escolarização do ensino fundamental e a sua frequência à escola, inclusive retirando essas crianças da vulnerabilidade de ficarem à mercê do mercado de trabalho numa situação de miséria das suas famílias, né? Quer dizer, tudo isso consolida este patamar. Só que o próximo passo implica em qualificar muito mais essa educação que é oferecida. Esse é um desafio mais sofisticado, porque não depende mais da inclusão, senão que depende também da qualificação de professores, da extensão da cobertura para os estágios superiores ao ensino fundamental. A gente constata um avanço muito grande no acesso e na certeza de que a maior parte dos brasileiros, especialmente a partir de uma faixa etária, tem o ensino fundamental. Agora nós precisamos galgar outros patamares que são fundamentais, inclusive, para uma Isso inclusão. É só na educação, Pedro Paulo? Não, na educação é fundamental, porque você vai fazer com que as pessoas obtenham mais renda também. Porque é isso, né? Como você estivesse dizendo, né? Quer dizer, o Estado brasileiro, embora a gente tenha uma pequena tradição em termos de políticas de Estado, mas o Estado brasileiro acabou produzindo políticas que não existiam e que eram fundamentais para distribuir renda, para universalizar a educação, para constituir um sistema universal de saúde, etc. Agora é preciso qualificar Com certeza. Essas conquistas. Esse é um dos grandes desafios. E ele está presente na educação, como está presente também na saúde. Eu falava das causas de mortalidade perinatal para reduzir para índices abaixo de 10 por mil, como nos países desenvolvidos. Isso significa muito mais cobertura das políticas públicas de saúde. E, finalmente, na questão da renda, nós tivemos um avanço grande, houve uma redução significativa nos índices Gini de desigualdade, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido que passa pela inclusão produtiva numa sociedade de consumo de massa. Demos passos muito grandes, estes especialmente a partir da ruptura com o ideário neoliberal, como assinalou o Paulo, no momento em que você, de fato, acelera, universaliza a cobertura dos programas de distribuição de renda e você faz com que você tenha agregação de demanda, gerando produção local, etc. Né? Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente volta para esses desafios a partir do segundo bloco. Não sai daí.
programa de hoje fala sobre a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano nos mais de 5.500 municípios do Brasil. Participam desse debate Ladislau Dobor, economista, professor da PUC São Paulo, Pedro Paulo Martoni Branco, economista, conselheiro do Instituto Lula e foi diretor executivo do SEAD. Eu dei informação incorreta no primeiro bloco, dizendo que foi fundador, mas foi diretor executivo por 10 anos ou mais de 10 anos. E Paulo Silvino Ribeiro, professor e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você também pode participar. Ligue para 0 Operadora 11 4930 7356. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Apesar dos avanços, os números do IDHM confirmam que há muita desigualdade entre as regiões do Brasil, mais marcadamente entre as regiões ao norte e ao sul do país. Esse seria também um reflexo da cultura política dessas regiões, das diferenças da cultura política nas regiões brasileiras? Como a população, as populações dessas regiões e localidades podem participar mais ativamente de processos que modifiquem as condições que ainda precisam ser melhoradas? Paulo. Olha só, eu acho que até, acabo tendo gancho aqui para retomar uma coisa sobre educação que a gente falava no primeiro bloco. Está muito atrelado à maneira como a política é realizada em cada região. Então, por exemplo, tem um dado que indica que tem uma cidadezinha lá em Pernambuco que a escola funciona num posto de gasolina. Então, quer dizer, a despeito da universalização, a gente ainda tem, né, ou seja, escolas modelos na região sudeste, região sul, e escolas... Eventualmente até escolas modelos na região norte. Recife tem realmente dados bons comparados ao sertão, né? Agora, eu acho que é preciso pensar também o seguinte, até que ponto, historicamente, não é, a sociedade civil foi de fato incluída, né, para que pudesse participar desses fóruns democraticamente, né? De que maneira, né, a gente consegue agora, a gente está vivendo aí, viveu isso nos últimos meses, manifestações, reivindicações muito coerentes e válidas, mas digamos que ainda carentes de uma certa, digamos assim, de uma outra perspectiva em termos de efetividade, né? Até que ponto a gente, apenas indo para as ruas, consegue mudar alguma coisa. Então, eu acho que esses dados sobre desenvolvimento humano, não é? Eles mostram que a gente de fato avançou, tem um caminho longo ainda, só que este caminho, eu acho que pensando o caminho por dentro da política, ele é muito tortuoso, porque historicamente, digamos, a gente ainda não teve uma cidadania constituída de fato. Pensando na cidadania com aquela ideia de que pelo menos 3 direitos básicos a gente deveria ter, né? Então, o direito social, que é deste que trata os índices, o direito civil de participação, tá certo? Aliás, o direito civil enquanto direito e o direito político enquanto participação. Então, não sei, eu acho que, não sei o que os colegas pensam também acerca disso, mas eu acho que é mais difícil quando se fala em política, né? Agora, a pergunta vai também, Ladislau, na seguinte direção, quer dizer, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, por exemplo, né? São Bernardo do Campo tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano, segundo o Atlas, e está numa região altamente industrializada, que desenvolveu ao longo das últimas décadas uma importante participação, militância política, sindical, produziu um presidente da República, inclusive, tá certo? Não só São Bernardo do Campo, mas foi aqui que o presidente Lula construiu a sua militância, a sua vida política, né? Ele sempre puxa um pouco para a sua sardinha, viu? Não tem, é inevitável. Mas essa é uma condição efetiva. Enquanto a gente sabe que nos rincões do Brasil, né, você tem uma história de coronelismo, de uma alta dependência, quer dizer, certas condições que ainda demarcam, inclusive, possibilidades sociais e políticas muito diferentes no Brasil afora, das regiões litorâneas e metropolitanas em relação aos rincões brasileiros. Você não acha isso? Olha, eu equilibraria, digamos, o raciocínio. Primeiro, para nós que acompanhamos, digamos, muito de perto assim, todas as transformações nas últimas décadas, a gente vinha sucessivamente no Bolsa Família, a elevação do salário mínimo muito significativa, o PRONAF multiplicado por 5 atingiu os pequenos agricultores,
o ProUni, para os mais de 1 milhão de estudantes da área pobre nas universidades, o Luz para Todos atinge 15 milhões de pessoas que viviam no escuro. Como é que você quer estudar numa coisa dessa? Quer dizer, tem uma dimensão é pela primeira vez que você não tem políticas pontuais, mas você tem uma política de Estado, né, de incorporar esses mais da metade do Brasil de baixo para nesse processo. Para nós, olha... De baixo para cima. De baixo para cima. Eu, ao ler esses dados e ao ler as estatísticas, francamente, me dá uma felicidade de um tamanho, entende? Porque a gente vê os resultados. Isso impacta. Então, por exemplo, o desequilíbrio regional que você fala, ele está se reduzindo fortemente, né? A desigualdade permanece gigantesca, mas reduz, como o Pedro Paulo está falando, o Gini se reduz, né? Então, nós estamos sentindo um impacto desse Porque houve, processo. nos últimos anos, um investimento importante em termos de equidade, né? Fazer, produzir uma igualdade... de Estado. Encurtar as diferenças. Cortando né? desigualdades. Fazendo com Né? que os Uma de baixo política subam. pública. Né? E é evidente que, se fosse possível colocar um binômio na tentativa de explicar o que tem que ser buscado e perseguido, é inclusão com democracia, com certeza. Né? Parte da inclusão se obteve e ela é em grande medida responsável por esta alteração significativa dos índices, mas também a ausência de inclusão suficiente explica por que não se atinge patamares ainda mais elevados. Então, você tem que continuar incluindo. E, na medida em que você inclui especialmente com mais educação, você forma cidadãos que começam a ter uma percepção cada vez mais crítica e verdadeira do que são direitos. Numa sociedade de direitos, é evidente que você vai mexer nessas mazelas, vai enfrentar o coronelismo, vai fazer com que cada vez menos coronéis nordestinos se apropriem dos caminhões-pipa, por exemplo, que são uma parábola daquela situação de cristalização da exclusão e da manipulação das massas excluídas. Né? Quer dizer, você está avançando nessa direção. Agora, na verdade, este país acumulou mazelas seculares e nós estamos emergindo em algumas poucas décadas. O tempo histórico também tem que ser observado. Do ponto de vista da minha geração, por mais que eu viva, eu ainda vou carregar comigo frustrações que os meus filhos eu espero que não vivam como frustrações. Né? E os meus netos já encontrem uma sociedade desenvolvida, porque tem um tempo histórico também. Eu acho que o Brasil, em alguns aspectos, venceu algumas dificuldades em poucos anos, mas ainda resta esse caminho. E há muita essa expectativa, essa ansiedade para que as transformações se acelerem. E isto, muitas vezes, é modulado e é crivado por dificuldades macroeconômicas, que também impõem ao Estado limites para que ele realize gastos, investimentos, então, Pedro, vamos falar disso. Né? Vamos falar disso. Quais são os principais entraves para que o desenvolvimento humano possa alcançar ainda mais bons resultados? Quais são os principais entraves? Onde estão os nossos principais gargalos? Olha, eu acho que nós temos um gargalo gigantesco no Brasil, que é o sistema financeiro. Tá? Nós estamos passando mais de 100 bilhões de reais por ano para a base da Selic, da dívida interna, né, por pressão dos chamados rentistas, né, que é um dreno de recursos, né, que poderiam ser utilizados nas áreas sociais gigantesco. Nós temos uma máquina financeira comercial que cobra, por exemplo, no giro do cartão 238%. Né? Nos Estados Unidos há protestos porque são de 16%. Ao ano, né? Quando você olha o lucro dos bancos, supera amplamente o Bolsa Família e tudo que você fez para a parte pobre. Né? Então, essa parte financeira é extremamente forte. Agora, eu queria salientar o que o Paulo estava levantando, e o Pedro Paulo, né? Quer dizer, essa dimensão da cidadania, da cultura e, digamos, da resistência, né? Porque avançou muito e as populações foram tanto assim que as eleições e as reeleições, né? Quer dizer, aprovaram esse modelo, mas ele atinge cada vez determinados interesses cristalizados. Né? Quando você estava falando do coronelismo, eu trabalhei, foi o meu primeiro emprego no Jornal do Comércio do Recife. Né? Eu trabalhava com área rural, com
com os grandes latifúndios, eu vi o que era, né? Quer dizer, você atinge resistências e é só ler determinados tipos de jornais aqui, né? Quer dizer, quando sentem que um país se torna mais igualitário, né? E o interessante, eu acho que isso... Quando sentem, reagem, atacam... Reagem, quer dizer, quando surgem esses movimentos, você vê as Enquanto tentativas porta-vozes de interesses organizados e estruturados, né? E não apenas para manifestar uma opinião jornalística. E aí eu acho que Mas sem dúvida, aí não há... esse é Há o uma mote luta da grande concreta. dificuldade. Né? Esse é o Há mote uma da luta, grande- uma disputa, Sim, uma o batalha tempo todo. concreta. E da grande dificuldade para a gente ter reformas necessárias, né? Eu por acho que o isso, maior mais gargalo- democracia é o único caminho pelo qual você consegue alterar essas correlações. Né? O grande gargalo, Evidente, acho que são as reformas, de todas as ordens, principalmente política, mas de toda a ordem, né? Eu acho que esse é o maior entrave. Por que principalmente a reforma política, você disse? Porque Paulo? daí a gente volta ao início desse bloco, quando a gente colocava qual a relação entre a política e a promoção disso. Ora, é de fato pelas vias democráticas, pela participação, né? Eu acho que uma coisa importante que tem acontecido... E desculpa, Paulo, pelo estabelecimento de correlações mais adequadas nas disputas de poder. Perfeito. É possível que com estas representações partidárias você consiga escapar deste amálgama que também é paralisante, essas bases Porque é imensas desproporcional, né? de representação desigual que você forma no Congresso Nacional. Uma reforma política que reorganize partidos, o sistema eleitoral, o financiamento de campanha, certamente vai levar a avanços nessa direção. É uma democracia mais verdadeira. Né? E vai mesmo, mexer nas correlações. E mesmo sem, eventualmente, sem uma análise, digamos, mais depurada disso, os movimentos que foram chamados recentemente de jornadas de junho, etc., apontam um descontentamento em relação a isso. Quer dizer, E mesmo que uma os descrença, um descrédito em relação à política que, a meu ver, vem muito de vários fatores, mas inclusive de um sistema político que é perverso nessa direção que você está falando. Mas também um sinal de uma certa imaturidade política que a gente carrega historicamente. Quando, por exemplo, a gente pensa, então tá certo, eu não quero a ideologia do PSDB ou do PT, ou de qualquer outro. Estou pensando nesses dois que são os que se destacam. Mas há, um discurso de que não queremos partido político. Isso é um pouco complicado. Claro, a gente está sempre tentando pensar do ponto de vista teórico, mas pensar o funcionamento... Eu não diria que isso seria uma expressão majoritária. Eu, na verdade, insistiria no seguinte: em algum momento, ainda que as ruas não tenham clamado nitidamente como bandeira, queremos reforma política, mudança nas regras de financiamento de campanha, organização partidária, etc., vai se compreender que aqueles objetivos desejados serão melhor alcançados, terão mais chances se essas reformas forem promovidas. De fato. Isso é algo que também nós temos o dever de levar à reflexão da população. Sim, sim. Nós não podemos simplesmente dizer, bom, as ruas protestaram e acertaram em tudo quanto a demandas. Ainda que deste ponto de vista, este clamor aponte demandas que são obviamente necessárias e urgentes, resolver, encaminhar a gestão do Estado para que menos corrupção, mais eficiência, mais democracia na distribuição das ações, passa por essa mediação da reforma política. Nós temos que enfrentar essa questão e esclarecer esse ponto. A gente construiu uma democracia bastante recente, né? Essa nossa nova democracia, depois de um período grande de ditadura militar, que, embora tenha construído avanços numa Constituição importante, 1988, considerada uma Constituição cidadã, etc. Você tem uma história de um Estado discricionário, de uma estrutura política muito conservadora. Excludente. Cartorial. Não é só... Cartorial. Não é só herdada, mas ela é criada. Em 97... ela continua sendo criada, alimentada. Exatamente. Em 97 se liberou o financiamento corporativo das campanhas no Brasil. Certo? Foi uma decisão política introduzida. Para te dar um exemplo, saiu a pesquisa agora, né? A Friboi, que a gente conhece, uma grande empresa de carne, frigorífico. Frigorífico, ligada a todo o problema de desmatamento, etc., financiou 41 deputados federais e vários senadores. Certo? Desses 41 deputados federais, 40 votaram para abolir o código, enfim, truncar o código florestal, o que está aumentando de novo o desmatamento. Então, você tem uma apropriação corporativa da política. Digamos, você tem que resgatar dinâmicas mais democráticas. Ou seja, a disputa é dura. Vou fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta com o último bloco do programa. Fica com a gente.
Hoje, o Melhor e Mais Justo discute formas de avançar com o desenvolvimento humano brasileiro. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Estão comigo Ladislau Dobor, que é economista, professor da PUC São Paulo, Pedro Paulo Martoni Branco, economista, conselheiro do Instituto Lula e foi diretor do SEAD. Paulo Silvino Ribeiro, também professor e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. No rebalanceamento do poder econômico global, o Brasil tem sido apontado como um país bastante forte. Somos a 7ª economia do mundo, beirando a 6ª. Mas o crescimento econômico por si só, como a gente já falou aqui, não é suficiente. Necessário, mas não é suficiente. Falamos também que demos passos históricos e importantes na redução de desigualdades. Mas que esse caminho ainda é muito longo. No Índice de Desenvolvimento Humano Global, por exemplo, estamos na posição de número 85, atrás de países sul-americanos como Chile, Argentina, Uruguai e Peru. Então, quero perguntar a vocês, o que é prioritário para a manutenção e o avanço das conquistas apontadas pelo IDHM? Eu vou dar a palavra ao Ladislau, mas antes de te dar a palavra, Ladislau, queria divulgar aqui o site do professor Ladislau, que é dobor.org, www.dobor, que é D-O-W-B-O-R, vai aparecer no nosso GC, está ali, .org. É isso? É isso. Então, como avançar? Como continuar avançando? Deixa eu dizer para já que qualquer pessoa coloca Ladislau no Google, ou Dobor no Google, cai no meu site, enfim. Hoje ninguém se perde, no pior dos casos as pessoas chamam o seu filho. E resolvem o problema. O filho resolve o problema, né? Deixa eu voltar um pouquinho à própria pesquisa. Porque fora de dar um estímulo para todos nós, que a gente vê os resultados de tantas forças, tantas batalhas, né, para fazer avançar as coisas, e o rico que é você desenvolver políticas públicas, né, e esse eixo que a gente batalha, lembrar o seguinte, né, essa pesquisa é muito interessante porque ela pega de 1900, enfim, pega as duas décadas, né, os anos 90, pega a década seguinte, até 2010, ou seja, ela é ideologicamente tranquila, entende? Não é só pro isso ou pro aquilo. Então, isso assegura. Segundo, ela resulta de uma parceria entre as Nações Unidas, que tem muita experiência nessa área do IDH, com o IPEA e a Fundação João Pinheiro. São 3 instituições extremamente diferenciadas, mas extremamente capazes em termos técnicos, né? Então, isso reforça muito a credibilidade, né? Depois está certo que a gente está falando apenas em longevidade, em renda e educação, mas esses indicadores, de certa maneira, são insuficientes em si para dar uma imagem global, mas na longevidade, e nós ganhamos 9,2 anos, né, nessas 2 décadas, é gigantesco, né, como resultado, ele está ligado aos argumentos que o Pedro Paulo levantava, ao saneamento básico, a muita mais gente que está ali, que está comendo, a famílias que não têm o desespero de mamãe, quer dizer, a redução do sofrimento na base da sociedade. A diminuição do desemprego. A diminuição a geração de muitos empregos formais. Exatamente. Então, você tem esse conjunto, né, de processos que vão se refletir nas diversas áreas, né? Eu acho que sim, que a educação não é só a escola, o professor, né? É o acesso à internet e é o programa de banda larga, enfim. Quer dizer, na realidade, são 3 indicadores, mas que refletem um conjunto de eixos em transformação. Só lembrando, né, uma coisa que você já tinha dito aqui no começo, mas para reforçar, que na verdade esses 3 são destacados, digamos, são 180 Exatamente. Indicadores ao todo, entre outros, né, vulnerabilidade social, trabalho, saúde, quer dizer, além de renda, habitação. Longevidade, habitação, além de renda, longevidade. Exatamente. Eles são resultado de processos múltiplos e diversificados, né, de avanço, que se interligam, né? Agora, eu acho que, em termos de políticas efetivas, que nos interessa avançar, né, tem efetivamente essa mudança de estruturas políticas, mas, a meu ver, o eixo frágil onde a gente tem que avançar é a capacidade de gestão local.
né? Nós fizemos, junto com o Paulo Vanucci, o Pedro Paulo participou, enfim, toda uma equipe, nós trabalhamos numa política nacional de apoio ao desenvolvimento local. Porque o Brasil se urbanizou, 85% da população estão em cidades. Então, essas coisas, né? Melhorar a educação, o saneamento básico, casas mais decentes, tudo isso depende muito. O transporte urbano na cidade. O transporte urbano, a mobilidade, todas essas coisas que estão mobilizando as pessoas, dependem muito de cada município começar a pegar as rédeas da sua transformação. Eu acho que esses resultados, né, e o fato que a gente está começando a colocar a luz no local, ajuda muito numas políticas, digamos, para reforçar essa dinâmica, né? Agora, eu tenho a impressão, e sobretudo com a frente eleitoral pela frente, né, quer dizer, que a resistência, os ataques a essas políticas tendem a se reforçar. Né? Pedro Paulo, por onde avançar? Eu tomaria... Ou continuar avançando? Não, eu tomaria as 3 sínteses que advêm do indicador composto que versa sobre renda per capita, enfim, mas que, na verdade, é a expressão da geração da atividade econômica e da inclusão dos indivíduos. Em todas as suas latitudes. A longevidade, que nada mais é do que a expressão do estado de saúde da população. Aliás, sobre isso... E de bem-estar. Isso, e de bem-estar. Nós estamos projetando, é importante chamar atenção para isso também, um país de muitos idosos nas próximas décadas, o que também requer uma série de políticas que mal começaram a ser engendradas. Né? E que vão nos desafiar muito fortemente. Intensamente, logo, mas logo. gerarão também grandes oportunidades, em todos os sentidos, inclusive de desenvolvimento de processos para bem cuidar dos nossos idosos. Eu já estou nessa faixa. Ladislau idem, então estou falando de mim. Né? E quantos estão aí? Né? Sim, é verdade, acima dos 60, por que não? Né? Agora, tudo isto requer uma presença forte do Estado. Né? No caso brasileiro, 200 milhões de habitantes, né? Lógico, fomos comparados aí com países vizinhos nossos, que também têm uma história, especialmente Argentina e Uruguai, de desenvolvimento humano mais avançado que o nosso, Chile e idem, nas últimas décadas. O Brasil está vencendo distâncias maiores com relação aos avanços destes países irmãos. Fundamental que eles continuem avançando, nos sinalizando os passos que ainda faltam ser dados. Mas as escalas que têm que ser tratadas aqui são muito diferentes. Né? Também temos que nos recordar disto. A Argentina, uma população ao redor de 40 milhões, Uruguai 3 milhões, e o Peru cerca de 30, o Peru não passa de cerca de 30, o Chile não passa de 16, é menor do que a Grande São Paulo. É evidente que se você tem menos desigualdade e um contingente também muito menor a remover da situação de pobreza mais extrema, como no caso brasileiro, as políticas públicas também vencem desafios um pouco menores. Eu não estou dizendo com isso, tá, que eu subestimo os avanços ocorridos nos vizinhos. Eu estou dizendo que nós temos que fazer esforços maiores. E, para isso, nós não podemos crescer tão pouco a nossa economia. Tem um gargalo aí que precisa ser removido. O país precisa crescer. É evidente, crescer de maneira distributiva, mas a taxas mais elevadas. Portanto, nós temos também que enfrentar alguns gargalos de natureza macroeconômica e alguns gargalos que dizem respeito à organização do Estado, para ele ser um gestor muito eficiente e mais eficaz de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento humano, especialmente nesses 3 âmbitos, e muito particularmente na educação e na saúde, que, aliás, nas ruas também expressaram essa demanda, né? Porque a população hoje percebe. Né? Então, esta é a questão dos próximos 10, 20 anos. Quer dizer, se nós formos olhar para as 2 próximas décadas, contrastando com estas, que nos trouxeram esses indicadores, nós temos que fazer com que se movimente intensamente para cima as melhoras nestas mesmas sendas, e para isso vamos precisar de muito mais do que o que nos trouxe até aqui. Né? Esse é o desafio da política.
né? Paulo. E da democracia. Olha só, acho que somando um pouco de tudo aqui, concordo e acho o seguinte, acho que a tua pergunta inicialmente foi como é que a gente continua nesse caminho. Então, acho que primeiro é entender que, olha, política social, ela não é uma coisa partidária, ela é uma necessidade. Então, quer dizer, infelizmente, né, a gente acaba percebendo que também, historicamente, na política brasileira, quando há uma mudança de governo, é muito comum que se queira reinventar a roda. E se muda porque se entende que ou era do partido X ou Y, é preciso refazer as coisas, ou até batizando com outro nome, enfim. Mas, ou muitas vezes tirando, ou seja, efetivamente o que poderia estar dando certo. E eu acho que política pública e política social, especificamente, é o que está dando certo, né? É o que indica esses índices. Então, somado a isso, eu acho que também, ou seja, isso implica nessa ideia do que o Pedro disse também, ou seja, uma postura de um Estado atuante. E entendermos, então, que é preciso considerar que existem políticas de Estado e não apenas pensar em política de governo, porque a política de governo é partidária, a de Estado não, é um compromisso. Daí a ideia, eu acho, que onde o planejamento é fundamental, pensarmos daqui 20 anos, né, como que, ou seja, quais os caminhos, quais os passos, Mas melhor aí, Paulo, dizendo, voltamos à política, né? Para isso, Sim. uma reforma política é fundamental. Sim, fundamental. Quer dizer, é preciso que o Estado brasileiro tenha uma estrutura tal que permita a constituição de políticas de Estado. Exatamente. Né? Tal como foram conquistas fundamentais, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que Perfeito. requer muitos aprimoramentos, tem muitos gargalos e problemas, mas foi uma construção de uma política de Estado, das poucas que temos. E ninguém pensa em tirar hoje, né? A estabilização econômica foi uma política de Estado, se tornou uma política de Estado, embora não construída de maneira ascendente, como o Sistema Único de Saúde, também se transformou numa política de Estado. O Bolsa Família, pelo menos, não talvez porque ele precisa ser superado como modelo de transferência de renda, mas vai sendo aprimorado e modificado, mas a ideia de distribuição de renda vai se constituindo no caminho da estrutura de uma política de Estado. Mas nós não temos uma tradição de uma política de Estado, porque a política no Brasil é cartorial, discricionária, a estrutura institucional não favorece que a política, que se façam políticas de Estado. Eu estou errado. Não, é isso mesmo. E eu acho que tem um outro ponto que foi dito aqui também, é a questão de problemas regionais, né? Então, veja só, é muito comum a gente pensar em região metropolitana, em aglomeração urbana. Então, quer dizer, são municípios que são dependentes de um outro mais rico, um outro maior, e que, por exemplo, se ele tem alguma carência na área da saúde ou da educação, ele busca acesso nesse outro que é mais rico. E acaba gerando mais problemas para uma outra prefeitura que não dá conta nem dos seus munícipes, nem de toda a região. Então, quer dizer, eu acho que um outro caminho é sempre pensar políticas articuladas, políticas, por exemplo, de mobilidade urbana, que a gente dizia aqui, não é? Geração de emprego, enfim, né? Problemas regionais, né? E voltamos na política, não é? Porque muitas vezes, como as prefeituras, embora vizinhas, podem ter partidos diferentes, nem sempre sentam à mesa com a boa vontade para poder, ou seja, entender qual é um problema, qual é uma característica, né, da nossa região. Novo a história de políticas. Por exemplo, você deu um exemplo aqui que a minha é um exemplo caro, até porque ele foi superado, embora na prática ele ainda aconteça, do ponto de vista normativo, ele foi superado pelo SUS recentemente, nos últimos anos. Quer dizer, não mais o Sistema Único de Saúde remunera, avalia, mensura e remunera os municípios pelo número de munícipes, né? Pelo número de procedimentos. Então, não há mais problema na fronteira entre Santo André e São Bernardo, ou entre o município A e o município B, que o munícipe de um município seja atendido no outro, né? Não há problema do ponto de vista da remuneração pelo sistema, pelos recursos que chegarão ao município para atender, porque ele recebe pelo número de atendimentos por pessoa, independentemente da sua base populacional ou do seu equipamento. Agora, essas coisas precisam ser implementadas e a gente tem resistências importantes, porque tem culturas a serem superadas. Aqui, né, na região do ABC, eu já não sei dizer com tanta certeza, mas outras regiões, por exemplo, mais ao interior paulista, a região de Campinas, Jundiaí, que a gente conhece um pouco, eu digo para você que esse problema existe, de fato, ou seja, há uma superlotação de alguns hospitais, falta atendimento mesmo recebendo esses recursos, ou seja, é um problema. Então, mas aí falta infraestrutura. Exatamente. O Sistema Único de Saúde tem problemas de infraestrutura. Então, onde tem um hospital só e onde precisaria numa região de 2 ou 3, aquele estará superlotado. Esse é um problema. No Brasil, você ainda tem uma figura
que é a da ambulancioterapia. Perfeito. Algumas municipalidades simplesmente Põe levam o o paciente doente dentro. para o hospital mais próximo, no município que permita receber aquele paciente, né? Agora, estas distorções, elas transparecem e elas se tornam mais visíveis também pelos bons casos que já existem de uma organização integrada em rede no Sistema Único de Saúde, em que as coisas funcionam bem, consorciadamente, e se avançou muito na relação bipartite entre município e estados, especialmente, e as regras que vêm sendo praticadas pelo SUS do ponto de vista da distribuição do financiamento, elas passam tanto pela remuneração do atendimento, como também por um piso mínimo por habitante em cada cidade. E há também a necessidade do gasto compulsório, seja dos municípios, seja dos estados. Ainda há uma questão pendente de como definir a participação da União para além daquilo que hoje ela vem aportando. É nesse sentido que eu dizia, mas nós estamos avançando, é desenvolvimento institucional. Nós não temos um problema de modelo. modelo, temos um problema do que o Ladislau tinha apontado, né? De gestão local. Nós temos um problema importante num país continental, com culturas diversas. Nesse país desse tamanho, né, com 200 milhões de habitantes, você querer resolver tudo isso, é que nem quando se bombardeava todas as tentativas, felizmente agora estão se criando, né, os conselhos de representação regional nas 31 regiões, né, subprefeituras de São Paulo, você vai poder descentralizar e você vai poder racionalizar. Eu pego, por exemplo, na saúde, eu participei lá em Penápolis, a construção de um consórcio intermunicipal de saúde. Se juntaram os municípios disseram, bom, quem tem um melhor setor nisso e aqui, quem tem melhor no oftalmo, quem tem isso. Então, eles redirecionam em função das suas capacidades, em vez de encarregar todo mundo de uma coisa. Quer dizer, tem uma possibilidade... Então, mas esse é um modelo no sistema. Exatamente, é uma gestão descentralizada. O problema é conseguir operacionalizar isso. Aí entra a política de novo. Isso, a boa exatamente. vontade. É a questão. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, Pedro Paulo, Ladislau, Paulo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.